Muita gente me vê falando sobre programação e aí eu falo que eu programo há mais de 15 anos, faço um monte de coisa, faço curso, enfim, mas afinal, quanto tempo eu demorei para aprender programação? Fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ser mais tempo do que aquilo que você está pensando. Então, bora comigo! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Comunidade Code. Meu nome é Rafael Triolo, para quem não me conhece. E aqui, meu amigo, aqui você aprende código de verdade. Então não esquece de me curtir, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, que isso me ajuda demais a trazer cada vez mais valor para você. Então, você provavelmente está curioso para saber quanto tempo eu demorei para programar. Antes de eu falar para você como que eu iniciei na programação, é importante eu deixar claro e contextualizado que eu vim de uma época antes da internet. Eu não sei se deu para reparar, mas eu tenho poucas rugas aí, eu tenho quase 40 anos, tá? Então assim, no começo ali dos anos 90, o máximo que talvez você pudesse ter era um pager, entendeu? Uau! Pager, assim, era só para quem era médico, tava surgindo aí os primeiros celulares, então a gente, para entrar em contato com os amigos da escola, tal, a gente tinha que ligar, tinha mais telefone fixo, então era bem essa época. E tem uma entrevista do que eu me lembro bem do Bill Gates, ele falando sobre a internet, foi logo assim quando ele lançou o Windows 95. But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. So Right. Everybody can have their own homepage, companies are there. Era tudo uma revolução, assim, né? Eu, por exemplo, na minha casa eu tinha videocassete, entendeu? Então não sei, acho que alguns dos meus seguidores aqui acho que nem sabem o que é videocassete. Mas beleza. E aí, eu acho que a única coisa que eu posso falar pra você da minha infância que talvez tivesse contribuído, mas não foi uma coisa determinante, foi que eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de eletrônico. Eu sempre gostei de desmontar as coisas e tal, mas assim, de verdade eu mais quebrava do que arrumava e era mais por curiosidade, mas eu acho que isso de verdade não foi determinante mesmo. Então logo que, se eu não me engano, assim, 96, minha mãe se esforçou muito para comprar o primeiro computador para mim e para o meu irmão. Um IBM Pentium K31. Tinha tela de 15 polegadas, se não me engano, e era uma novidade. Custava na época R$3.000, o que hoje deve ser próximo de uns 15 mil mais ou menos, entendeu? Então minha mãe, coitada, sofreu bastante para comprar. E eu me lembro que no começo, logo no comecinho mesmo, eu já queria saber o que tinha dentro do computador e eu comecei a quebrar, comecei a fazer um monte de coisa. Eu lembro que meu irmão, ele só estava interessado em jogar, em fazer nessas coisinhas que a gente tinha, porque a gente encarava o computador naquela época como um videogame, né? A gente não tinha acesso à internet, a internet ainda era discada e a gente nem sabia como funcionava isso, era uma novidade, igual o ChatGPT hoje, entendeu? Então assim, e o contexto era esse. Só que quando eu comecei a querer procurar emprego, né? Comecei nessa fase aí, meu primeiro emprego foi como garçom. Eu trabalhei como garçom, trabalhei por 1 ano aí como garçom mais ou menos, e depois, logo na sequência, eu já fui trabalhar por uma papelaria. Eu trabalhava numa papelaria, eu era atendente de balcão e depois eu fui para a parte administrativa, mas assim, gente, eu tô falando administrativa, mas era um emprego de administrador de estoque. Era de verdade, assim, era um emprego bem chato, eu não gostava muito. Então, eu era jovem, tava lá fazendo as coisas, beleza? E eu fui para uma agência de publicidade. Porém, ali eu fazia também trabalhos administrativos. Eu fazia cotação com gráficas, eu fazia acompanhamento de artes gráficas, que hoje em dia, quando você vai fazer, por exemplo, um banner, né, um banner impresso, ou vai fazer um folder, né, impresso, aqueles folhetinhos que a galera entrega, normalmente imobiliária, entrega ali, a gente tinha que fazer uma prova. Hoje em dia chama prova digital, né? A pessoa vai lá, faz o layout
e ele mostra, o pessoal da gráfica mostra para você como é que vai ficar. Só que na minha época era o chamado fotolito. Mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição o que é fotolito. Depois de trabalhar na agência, o pessoal da agência viu que eu era esforçado, que eu fazia as coisas legais, né, que eu sempre aparecia no horário, não faltava nada, e eles resolveram me promover a um cargo de criação. Então eu criava peças publicitárias, fazia diagramação de livro, de dicionário, coisas desse tipo, só que eu não me identifiquei muito com essa área, porque exige, eu acredito de verdade que a área de criação, quando você vai fazer criação de sites ou criação de folder, criação de qualquer arte gráfica, eu acredito que o talento, nesse caso, ele conta muito. Então eu de verdade, eu tenho talento zero para desenho, tá? Sempre talento zero. Beleza. E aí, quando eu tava na época de faculdade, bem nessa época mesmo, eu tava na época de faculdade. E eu falei para minha mãe que eu queria fazer ciências da computação, que hoje em dia virou o TI, né? Só que ciências da computação realmente exige muito de matemática e física. Eu acho que é mais matemática do que física. Então, eu, de verdade, eu sempre gostei de matemática, mas eu não era uma pessoa ultra aplicada. Eu não, assim, acho que não daria para dizer que eu fui, não daria para dizer assim, que eu sei mais de exatas do que de humanas. Então, assim, era tudo muito conturbado. E acabei indo para administração com ênfase em marketing. Então foi nisso que eu me formei. Me formei em administração com ênfase em marketing. Beleza. Aí saí da agência e fui trabalhar na Bolsa de Valores. Trabalhei como corretor de Bolsa de Valores por alguns anos. E depois, quando veio a crise aí de 2008, eu fali, perdi todo o meu dinheiro, devolvi dinheiro para os meus clientes, e alguns dos meus clientes eram meus amigos, justamente para para eu não perder a amizade com eles, entendeu? Então é aquela coisa, quando você está mexendo com dinheiro, o pessoal fica, assim, amigo vira inimigo, entendeu? Então acho que é por conta disso que eu acabei não trabalhando mais com Bolsa de Valores. Beleza, então eu tava lá, desempregado, tava lá sem dinheiro, tudo. Dar um jeito para ganhar dinheiro, e a única coisa que eu tinha achado foi tentar fazer a minha loja virtual, porque eu queria vender pneu de carro. Olha isso. E de verdade, quando eu comecei a fazer essa loja aí, ele tinha, a gente assim, como eu falei para vocês, a internet ela não era tão popular assim. A internet era muitas vezes discada e tudo, e o Google tava no comecinho ali, né? Então você não achava muita coisa. Então eu ia nas bancas, eu ia na banca de jornal, eu pegava algumas revistinhas de informática que dava o passo a passo de programação. Só que aquilo pra mim, como eu falei pra você, aquilo pra mim era assim, era grego, entendeu? Era grego, era japonês, sei lá, o mais difícil é Esperanto, entendeu? Então eu demorei muito mesmo. Eu queria que você que você deixasse aqui nos comentários quanto tempo você acha que eu demorei para fazer essa bendita loja. Para esse vídeo e reflita quanto tempo você acha que eu demorei para fazer essa bendita loja. No podcast que eu vou deixar aqui nos comentários, no podcast que eu vou deixar aqui na descrição o link, eu falo lá quanto tempo que eu demorei. Mas, se você parou e chegou até aqui, eu demorei 6 meses. Eu demorei 6 meses para começar a fazer. Aliás, para começar não, eu demorei 6 meses para colocar um piloto, um MVP, né, que é o Minimum Viable Product, um MVP dessa loja no ar. Aí, quando eu coloquei isso daí, eu sabia zero de manutenção, zero de servidor, zero de tudo. E eu não tinha ideia de como que funcionava. Eu simplesmente coloquei ali e tal, e nem sabia se estava no ar, se não estava. Então, assim, eu tô falando tudo isso, né? Eu tô falando todas essas coisas, tô enfatizando, né, o fato da minha dificuldade de fazer, a minha dificuldade que eu tive com programação. Porque, cara, eu não julgo que eu tenho talento para programação. E, de verdade, eu acredito que não precisa de talento para programação. Acho que, assim, olha, igual eu falei no começo, para artes gráficas, coisas desse tipo, eu disse que o talento conta muito. Só que, na maioria das vezes, não é só talento.
na maioria das vezes, não é só a pessoa, né, nasceu com aquele negócio ou fez aquilo. Gente, a disciplina conta muito mais do que o talento. A disciplina ali, ó, você tá lá, tal, todos os dias estudando. Então eu sempre falo isso nos meus vídeos. Você precisa ter disciplina, você precisa estudar regularmente. Foi o que eu fiz. Eu acreditei numa coisa, né? Eu queria fazer aquilo, eu queria sair daquilo, né? Sair da minha situação, né? Aquela situação que estava bem complicada. E aí eu me agarrei, assim, agarrei com unhas e dentes, como se fosse a última coisa que eu fosse fazer na vida. Então eu quero passar esse sentimento para você, quero que você entenda isso. Então, continuando aqui, eu comecei a fazer a loja e tal, e aí a gente colocou no ar e eu tive algumas vendas, né? Tal, só que a loja vivia caindo, a loja dava muito problema, era cliente me ligando toda vez, era meu sócio me ligando toda vez, e eu não sabia o que fazer, de verdade, eu não sabia o que fazer, não sabia nem onde procurar programador, não sabia nada. Então eu decidi terminar com essa loja, decidi realmente finalizar. Eu acabei até doando essa loja aí pro meu sócio, nem sei, acho que ele nem acabou fazendo nada e acabou jogando fora isso daí. E aí meu irmão viu isso, viu essa disciplina que eu tinha, viu que eu montei uma loja apesar de ter pouco recurso, enfim, e ele decidiu me contratar como programador na agência dele. A partir daí, eu tinha um sócio do meu irmão que era professor de programação no Mackenzie, na faculdade Mackenzie. Só que assim, claro, você deve estar pensando, bom, beleza, o cara foi lá, foi numa agência, foi trabalhar com um professor de programação, pô, então tá explicado, né, por que ele sabe programar. Gente, não teve nada a ver, por incrível que pareça, não teve nada a ver o fato de eu ter tido a oportunidade de ter estado com um professor de programação. Por que isso? Porque, cara, naquela época os sites estavam começando assim a estourar. Então a gente tinha muito trabalho mesmo. Eu cheguei a ficar até 3 horas, 4 horas da manhã, já cheguei a virar noite programando, primeiro porque eu não sabia, começava por aí, eu não sabia, então eu tinha que me dedicar muito mais horas do que o professor de programação, eu tinha que me dedicar muito, e assim, ele me passava as coisas todas chutadas, entendeu? Era tudo largado, meio que a galera fala assim, meio tudo vomitado. Ó, se vira aí e tal, não sei o que, a linguagem que a gente tá usando é PHP, blá. Então, gente, eu tive que me esforçar absurdo. Lembra que eu falei da última gota de inteligência? Era isso, eu já não tinha mais inteligência nenhuma, eu já tava, tipo, praticamente babando, entendeu? Quando eu comecei a pegar o jeitão da programação, tudo foi ficando muito mais fácil. Só que chegou um momento em que não dava para eu continuar só com a prática. Eu precisava de mais teoria. Foi aí que eu comecei a fazer curso em inglês. Comecei a fazer curso fora. Naquela época era o seguinte, eu fiz muito curso pela Udemy, né? Ou Udemy, enfim, como você queira falar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Naquela época, cursos de programação eram muito caros. Para você ter uma ideia. Hoje em dia, se você for fazer um curso aí presencial e tudo, chega na faixa aí de uns 4 mil reais para você chegar até um intermediário de PHP. E eu não tinha essa grana. Então eu já paguei curso muitas vezes em dólar e aprendia inglês. E eu acho que isso foi também um grande diferencial quando eu comecei a procurar as coisas em inglês. Então anota essa dica aí. Procurar as coisas em inglês. O tal do how to é exatamente isso que vai fazer a diferença para você. Aí tudo mudou para mim. Quando eu comecei a procurar as coisas em inglês, eu comecei a achar soluções diferentes. E meu irmão já estava no final ali da agência, ele resolveu acabar com a agência e eu segui o meu caminho, os sócios seguiram outros caminhos lá. Eu peguei toda a expertise que eu tinha adquirido com eles lá, montei minha própria agência, que é a que eu tenho até hoje, e ainda presto serviço de programação. Mas resumindo tudo isso, o que eu quero deixar de mensagem para você, além dos toques que eu dei aqui no começo? Gente, se você está pensando em iniciar na programação, simplesmente comece, tá? Eu tenho um lema que é o tal do
FAF, que é o quê? Faça, apenas faça, certo? Não importa de onde você está vindo, não importa como que você vai começar, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, não importa nada. A única coisa que vai importar vai ser, primeiro, a sua vontade, né? O seu querer, você tem que querer muito, e depois disso vai ser a sua disciplina para você poder manter esse querer, beleza? E outra coisa também, como toque final aí, né? Como coisa final para você. Eu, de verdade, se eu tivesse no seu lugar, se eu começasse a programar hoje, eu com certeza demoraria muito menos tempo do que aqueles 6 meses ali que eu demorei. E não é porque sou eu, já falei isso, não é porque sou eu. Eu não tenho o talento, eu não sou diferente de você. Eu sou igual, porém não idêntico. Beleza? Gente, muito obrigado. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você possa aproveitar esse vídeo. E de novo, não esquece de me curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, isso me ajuda demais. Beleza? Valeu, galera. Então, até a próxima.